está no ar para você que acompanha através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, meu canal do YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, aliás, se inscreva também no canal do YouTube do canal de São Paulo, vai lá, conheça toda a programação do canal de São Paulo, toda semana sempre aqui no A Bola Não Para, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje, com muito prazer, recebendo o João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, vamos falar de diversos assuntos que envolvem a psicologia, principalmente no esporte. Um caso, por exemplo, Neymar, o grande astro do Brasil, referência esportiva no futebol, é o diferente do nosso futebol brasileiro. Nós temos a Copa do Mundo. Se a gente pensar na seleção, qual é o jogador diferente? Neymar. Mas que carrega um peso, uma cobrança de muito tempo. O Neymar tem que ser isso, aquilo, a vida dele fora os gramados, desde criança já sendo gênio, sendo diferente, sendo cobrado, né, por posições, atitudes, posturas, ele mesmo também pisa na bola, todo esse lado, esse aspecto psicológico que envolve as cobranças, a vida de um esportista, o esporte de alto rendimento, é o nosso papo, é a nossa conversa hoje aqui no A Bola Não Para com o João Ricardo Kozak, que é psicólogo do esporte. João Ricardo Kozak, prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para. Prazer revê-lo, tudo bem? Bom vê-lo também, Fred. Que bom que deu certo, né? O nosso papo. Já estava encantado aí há algum tempo, né? Claro. E muito bacana. Parabéns pelo espaço, muito Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. E uma alegria a gente poder aqui falar um pouco sobre a psicologia do esporte, ainda tão combatida, né, Fred? Com tanto preconceito, com tanta desinformação e tantos casos, né? Para a gente conversar, né? Eu abri exatamente esse aspecto até com relação ao Neymar, porque realmente é a nossa referência esportiva hoje, né? Se a gente pensar em tamanho de marketing, de mídia, de repercussão, é o nosso grande atleta, é o nosso grande nome. E que a gente percebe algumas declarações dele, né, Kozak? Eu acho que se eu jogo mais uma Copa, eu não quero mais jogar mais. Eu gosto da minha vida social. Essas cobranças, respostas em redes sociais. Há exagero dos dois lados. Do lado da cobrança e do próprio comportamento do atleta. Se a gente pensar como um atleta profissional que vive a sua profissão como um esportista. Como que você vê, Kozak? A gente vai falar muito da psicologia no esporte, mas esse caso específico do Neymar, como que você vê? Como que é abordado? Qual a sua avaliação sobre esse caso, que realmente um atleta desde muito novo, já se sabia que ele seria um grande atleta, e ao mesmo tempo com todo esse peso, né? Agora com o documentário na Netflix, quem pode assistir, você vê, inclusive o pai falando mais como se ele fosse um produto do que um filho, né? Uma coisa meio fria até, meio assustador um pouco a gente pensar nas relações humanas. O que você pode falar, Kozak? Então, Fred, assim como o Neymar, tem vários outros casos, né, do futebol brasileiro, casos que vingaram, jogadores que tiveram sucesso, outros que nem tanto e outros que absolutamente não tiveram. Claro, sempre à distância, com uma observação e com o cuidado que a gente deve ter para falar de uma pessoa, e sobretudo um ídolo, um craque como o Neymar. Mas, como psicólogo do esporte, a minha preocupação é sempre em relação à formação desses atletas e a preparação deles para um dia virem a ser uma pessoa famosa. Então, a sensação que eu tenho ao observar e acompanhar o Neymar todos esses anos é que ele foi muito protegido, né, pelo pai, a gente vê pelo documentário, né, todos esses materiais que a gente tem acesso, e que, de repente, o Neymar resolveu sair um pouco dessa bolha que ele, de alguma forma, esteve durante tanto tempo e quis aí ter um grito de liberdade, para ele poder viver um pouco as coisas dele sem ter que se preocupar, ocupar, com família e tudo mais, porque quando você escolhe ser jogador de futebol, e eu lembro alguns atletas que eu atendia na época que o Neymar ainda jogava no Santos, nas categorias de base, o Neymar sempre foi um grande destaque, né? Então, alguns atletas que eu trabalhava diziam: João, vai lá assistir, a gente vai jogar contra o Santos, eu nem vou te falar, tem um rapaz que chama Neymar, e eu não vou nem te dar o número da camisa dele. Você vai entender quem é ele. Que era diferente. 5 minutos de jogo. E, de fato, 5 minutos de jogo eu já sabia quem era ele. Agora, me preocupa, Fred, porque falta uma preocupação dos clubes em relação a esse crescimento paralelo do jogador e do ser humano. Para você ser um jogador de futebol, você tem que abandonar um período ou vários períodos da sua vida no desenvolvimento psicológico, social, emocional, e em meio a tudo isso você está numa revolução interna de hormônios, de dúvidas, de angústias, e de repente você aflora como um ídolo mundial. Quem sou eu no final?
eu sou aquele menino que cresceu e que tive a super proteção da minha família. O que o mundo está esperando de mim? O que é o mundo? Então, assim, são tantas as perguntas que às vezes não são feitas conscientemente, mas são sentidas emocionalmente. Claro. Então, é preciso olhar por essas duas variantes, pelo lado do humano e pelo lado do atleta. E acho que os clubes pecam muito em relação, até o que você comentou do documentário, a sua sensação, né? De que o pai fala assim, pô, isso é um produto, mas e o menino? E o filho, né? E o ser humano? Pareceu que não era o pai do Neymar. Então, será, né, aqui em termos de hipótese, será que o que vem sendo dito do Neymar há um bom tempo, agora o Thierry Henry também comentou da preocupação, né? Ele tá pedindo socorro e ninguém está percebendo. E o Thierry Henry é um cara sensível, um cara que, né, é um cara diferenciado no futebol, então talvez isso precisa ser olhado mais de perto, né? E que o Neymar possa ter a solidez e a consistência e a tranquilidade, sobretudo, que ele não vem demonstrando ultimamente, para poder dar seguimento na carreira. E eu reforço aqui, ele é jovem, ainda tem muito futebol pela frente, né, e tomara que ele consiga aí colocar a cabeça no lugar, porque é o que eu falo sempre da psicologia do esporte. A psicologia do esporte, ela precisa vir como prevenção e promoção de saúde. Não como emergência, né? Você vê, bombeiro, né? Outro dia o Roger Machado no Grêmio, que chegou lá falando, o problema do Grêmio é psicológico, o time não tem autoestima. E aí você vê o Palmeiras, né? Há pouco vim falando com a imprensa sobre o Abel, o trabalho que o Abel vem fazendo com a psicóloga do clube, que já está lá há década. Sim. Então, assim, você vê que tem conceitos Sim. de fazer futebol que alguns clubes do Brasil ainda aí estão meio capengas. E a gente vai para esse tema em si da psicologia no esporte, porque, claro, eu fui setorista do Palmeiras 15 anos, convivo ainda no futebol, hoje menos nos estádios, né, mas convivo muito ainda no futebol, falando mais especificamente do futebol, que é nosso esporte, aí, carro-chefe no Brasil, mas a gente sabe que o trabalho da psicologia no esporte não é só no futebol, em outras modalidades. O João também teve esse trabalho em outras modalidades também. Em 2005, você estava no Palmeiras? Estava. Eu estava lá. Sim. Então acho que foi lá que nos conhecemos, quando eu era psicólogo do Palmeiras. Exatamente. Puxa vida, faz tempo. Nessa época aí. Que aí quando tá o Emerson Leão, o que aconteceu com você? Pois é, aí o Emerson Leão chegou e falou, o jogador que precisa de psicólogo vai procurar na clínica. Sim. E mostrando o total desconhecimento e essa fusão que muitos treinadores acham que psicologia do esporte é divã. Sim. Isso aí é clínica e é uma área da clínica que é a psicanálise. Então você vê o quão distante estão. Fred, não tem muito tempo, eu fui conhecer o trabalho do Ajax, do Bayern de Munique e do Real Madrid. O que eles fazem lá, eles têm um psicólogo por categoria, desde o fraldinha, do mirim, Sim. passando por infantil, por juvenil, por juniores e no profissional. Então, quando um jogador começa com 5, 6 anos no clube e chega com 18, 19 no profissional, ele já tem todo um acompanhamento, sabe? Desde criança até adulto jovem. E aqui a gente vê, né, como essa declaração do Leão, por sorte, cada vez menos frequente, porque agora com alguma renovação no olhar, a gente tem o Roger Guedes pedindo psicólogo, a gente tem aqui o Abel também, treinadores mais jovens, olhando e alterando o seu conceito e reduzindo o pré-conceito Sim. que se tem em relação à questão da psicologia. Esse do preconceito, por exemplo, né? Eu vi muito isso. De jogador, eu não sou maluco, eu não vou conversar com o psicólogo. Treinador com medo que o psicólogo começa a escalar o time dele. É verdade, eu já vi isso. Não tem Kozak, eu vou deixar você com os jogadores, mas você não me fala em tática com eles, hein? Você não me pica aqui, senão você cai antes de mim. Eu digo, não, professor, essa aí é a sua área, minha área é falar da emoção, é falar... Então, assim, existe, Fred, uma espécie de uma insegurança fruto da ignorância. Isso. Então, Conhecimento. É isso, né? Quando você não entende a matéria, quando você não conhece, você cria um mundo, uma fantasia interna de que aquilo vai te prejudicar, quando na verdade o psicólogo ele precisa ser um aliado do treinador. Ele é mais um membro da comissão técnica. Os clubes de futebol não entendem isso. O time está em crise, o que acontece? Troca o treinador. Sim. Aí continua a crise, não mudou nada, muda meio time. Aí não deu nada, cai o diretor de futebol. Aí cai o chefe executivo. Aí os caras vão lembrar que existe uma coisa chamada psicologia, quando na verdade essa coisa chamada psicologia já tinha que estar lá antes de tudo isso. Sim. Então o conceito está muito errado. E isso, a gente está falando agora já de 2022, continua, porque a gente percebe ainda
o meio futebol refratário ao psicólogo do esporte. Fred, faz 20 anos que a gente não ganha um título mundial. Sim. E eu quero deixar muito claro aqui que a presença do psicólogo, às vezes o pessoal também não entende, eu estou na área há 31 anos, e as pessoas, eu falo sempre, as pessoas não entendem. Ah, Kozak, então quer dizer que psicólogo ganha jogo? Gente, psicólogo não ganha jogo, mas a ausência desse trabalho pode ser determinante para a derrota. O psicólogo, ele não é fazedor de milagre. A gente faz 20 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo, e o Tite simplesmente acha que não tem tempo para o trabalho, porque a seleção ela se aloca na granja por muito pouco tempo, então não daria para fazer um trabalho. Eu falo para o Tite, vai ver o que a Alemanha faz, Tite. Vai ver o que o Dr. Hans-Dieter Flicker faz lá com os jogadores. Eles mantêm um contato no campo online, individual, e quando a equipe se une para os campeonatos, tem o trabalho coletivo. É absolutamente pertinente o formato de trabalho. Existe uma tecnologia, Fred, vasta de treinamento mental para redução de ansiedade, para otimização da concentração. Então, é preciso saber que há formas de desenvolver esse trabalho mesmo à distância. Hoje, e com a pandemia, o trabalho online virou. Eu atendo atletas no mundo todo. Então, eu acho que falta um pouquinho um olhar, né? O Tite tem aquela coisa de que eu sou psicólogo, meus meninos e tal, e como é que eu falo? Essa sinalização para os atletas, esse modelo de gestão, a gente tem com o Filipão, né, há pouco tempo, um resultado de 7-1 que não sai da história. Tá na garganta. E ainda até sobre isso, né, Kozak, porque a gente percebe o treinador mesmo, e a gente, imprensa, eu tenho que colocar a gente no meio, porque não é meia culpa não, mas a gente tem que falar. Às vezes a gente mesmo questiona o treinador, falta o lado emocional, a gente faz as perguntas, às vezes direcionadas para esse campo. E o treinador abraça e fala, porque eu motivei, os trabalhos antes de jogo, né? O próprio Abel Ferreira, você elogiou, mas também outro dia fez a história do jogador, o lado emocional, mas junto com a psicóloga, isso que eu ia falar. Mas existem outros que fazem, e eu seria uma história, vou contar rapidinho, que vai acabar o primeiro bloco aí, que um assessor foi lá pegar depoimentos dos familiares para apresentar. O técnico era o Edu Marangon. E ele pediu a sua empresa, pega uns depoimentos do pessoal aí, dos familiares, para motivar para um jogo decisivo, importante. Aí o cara pegou, e a família, filho, eu tô aqui, eu tô bem de saúde, mas tô torcendo pra você. O outro, poxa, eu tô... Só coisa triste, assim, sabe? De morte. Só coisa triste. Poxa, eu conto com você para ajudar a pagar as contas. Quando foi colocado, os caras tudo chorando. Né? E aí o time foi lá e perdeu, porque entrou em campo derrotado. O Muricy odeia isso, né? Você pergunta pro Muricy, ele faz negócio de cartinha aí, que você põe a cartinha aí, o jogador aí tá chorando em campo. Isso aí é uma bobagem. Não foi uma choradeira no vestiário que o time entrou já derrotado. Então, quer dizer, isso é a banalização. Sim. Né? Isso é a banalização. Por isso que você precisa ter estratégias motivacionais associadas com quem está lá no dia a dia. E não você chamar um comandante do BOP que vai lá dar cacetada na mesa, e demissão dada, demissão cumprida, aí o jogador entra e está com 5 minutos, tem 3 jogadores com cartão amarelo, entendeu? Então, isso é banalização, aqui a gente fala de ciência. Né? Nós estamos conversando com o João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, aqui no A Bola Não Para, que vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais para você aqui no A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60. Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, Piquet. Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá. Tô aqui no Versa Brooklyn, Rua Senador Milton Campos, 175, ao lado do Piquet da Camargo Correia. Um dormitório, Piquet. Fala as metragens aí do um dormitório e a característica do pé direito duplo, é isso? É pé direito duplo alto, é isso? Como é? Explica pra gente aqui. Isso mesmo. São unidades de 31 a 37 metros, com pé direito duplo de 3,60.
Ou seja, vai ficar lá nas alturas. Mais alto do que seria num prédio convencional. Vale a pena. Fechando o negócio, porque ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, pé na areia. Vem pra cá! A Bola do Bar está de volta para você aqui no canal de São Paulo, 26 Vivo Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Vai lá no YouTube, procura lá no canal de São Paulo, se inscreva lá e também no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, com o psicólogo do esporte João Ricardo Kozak. Ele está falando sobre esses termos da psicologia, né, principalmente para entrar, né, no futebol, principalmente. A gente percebe, Kozak, que nas outras modalidades há uma aceitação mais fácil do psicólogo no esporte. Vamos falar do vôlei, do basquete, dos esportes individuais, porque existe, né, nutricionista, tem outras profissões que têm o seu campo de trabalho exatamente no esporte. E aí no futebol ainda é o mais refratário a isso, você sente mais tranquilidade de ter um acesso maior em outras modalidades que o futebol, João? Ah, sem dúvida, Fred, sem dúvida. Eu falo com meus alunos, né, a gente tem um curso de formação em psicologia do esporte já há 25 anos, nosso curso online. E eu sempre digo para os alunos que o futebol é um continente à parte no universo esportivo, né? Atualmente, me distanciei do futebol, né, depois de passagens por Goiás, Cruzeiro, Palmeiras, enfim, alguns clubes no interior de São Paulo. Eu me dei uma distanciada do futebol por sentir essa dificuldade na aceitação e na aproximação. Num time de futebol, você precisa, com muita habilidade, pelo menos um mês de trabalho, para o pessoal ver que isso não é coisa para maluco, que ninguém vai sair de lá de camisa de força. E veja, tudo isso é muito associado às teias do senso comum, social e cultural. Sabe aquela coisa de que, olha, eu não tô... Essa pessoa está tão louca que foi fazer terapia. Assim, como assim a pessoa está tão louca? A pessoa foi se conhecer, a pessoa foi expandir seu horizonte, seu autoconhecimento, desenvolver as suas potencialidades, não tem nada de loucura, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que outras modalidades, eu hoje trabalho muito com automobilismo, trabalho com esportes eletrônicos, que vem crescendo uma barbaridade. Você fez o esportes, né? Esportes, trabalhei com o IBR, que foi um grande time brasileiro aí da história, e atualmente estou com a God Center, que é um time brasileiro alocado na Suécia, com a B4 aqui no Brasil. E trabalho com atendimento a atletas de diversas modalidades, com hipismo, procura muito tênis, minha tese de doutorado é todinha sobre tênis, a relação entre ansiedade e concentração. Então, assim, esses são esportes, são modalidades esportivas, né, que a gente tem um acesso maior por conta de uma outra compreensão do que é a psicologia do esporte. Nessas modalidades se entende a psicologia do esporte como a base da preparação esportiva, em que um lado é a parte física, o outro a parte técnica, e o que dá suporte é a psicoemocional. Você assistiu do Netflix do Mark Fish? Assisti, puxa vida. Ali é um belo exemplo, né? Que quem não assistiu, né? Eu vou contar aqui, não é spoiler, porque você assiste lá e tá tudo certo. Você vai entender o que eu tô falando, mas tem que explicar, porque senão eu vou falar o assunto, que é um tenista norte-americano. Hoje ele é capitão da Copa Davis, né? Do time norte-americano, mas que ele foi enfrentar o Roger Federer e parou, travou. Ele não conseguiu fazer o jogo. Deu um pane nele, um síndrome de pânico ali, parou e não jogou. E existem muitos casos, né? A japonesa Naomi Suzuki é a mesma coisa em relação ao... Naomi Osaka, que em relação à cobrança da entrevista obrigatória em Roland Garros, acabou preferindo desistir do torneio. Simone Biles nas Olimpíadas, né? Gabriel Medina agora no surf. O próprio Neymar agora falando que está desgastado. E fora outros atletas que aparecem aí. Fred, os atletas de alto rendimento estão pedindo socorro. Se você me perguntar, Kozak, isso é legal que eles venham a público? Eu digo, Fred, por um lado e é muito triste por outro. É muito positivo por um lado, porque tem muita gente em sofrimento. O alto rendimento, ele está léguas de distância de ser um lugar seguro e saudável. Aliás, é bem interessante. O esporte de alto rendimento não é saudável. O atleta convive com dor diariamente. Exatamente. Não é saudável. Isso também mexe no emocional. Conversa com o Guga. Sim.
Conversa com o Guga. Encontrei o Guga há um tempo atrás no Grande Prêmio aqui Brasil de Fórmula 1. A gente falava, ele tem dor todos os dias, até hoje, entende? Quer dizer, ele operou, né, o quadril algumas vezes e não tem um dia, ele mesmo fala, não tem um dia na vida dele que ele não sente dor. Mas veja, não é só na questão física, é na questão psicológica também, porque você aguentar a pressão, a expectativa, os patrocinadores, resultados. A torcida, resultados, a cobrança da mídia. Você falou da mídia, Fred, e assim, eu devo te falar, um grande sonho meu, e eu já tive alguns jornalistas que fizeram o meu curso é um curso aberto de psicologia do esporte, é um curso informativo, em caráter de formação, né? E alguns jornalistas fizeram o meu curso e eu digo sempre para eles o seguinte, como você comentou no bloco anterior, o técnico vira e fala assim, o time perdeu por conta de ansiedade, parece que então está resolvido, né? E eu torço tanto para vocês da classe do jornalismo virarem para ele e falar assim, professor, o time perdeu por conta emocional, o que vocês vão fazer? Quem é o responsável por essa área? Para ter aquele grilinho, caramba, entendeu? Porque assim, se o time não está correndo, vocês vão falar com o preparador físico, vocês vão fazer um novo micro ciclo de treinamento físico, tudo bem. Agora, o time perdeu por conta de ansiedade, o atleta está ruim por conta de alguma questão emocional, quem vai ser o responsável por esse trabalho? É preciso confrontar os treinadores para eles buscarem informação, porque senão vai continuar indo comediante da palestra motivacional. Aliás, nada contra. O Sérgio Malandro uma vez foi no Palmeiras. O Palmeiras. Uma palestra, o Cuca levou. O Cuca levou o Sérgio Malandro. Então, pegadinha. Meu salsico, eu não conheço. É engraçadíssimo, mas não é pra lá. O Sérgio é uma figura. Mas não é pra dar palestra. E muito menos colocar a palavra motivacional na presença dele. Palmeiras hoje tem uma palestra motivacional com o Sérgio Malandro. Aí são os psicólogos do esporte, olha aqui, você quer cair no chão, mas aqui chorar. Mesmo do Bop, né? Que o Felipão levou. Pois é. Que depois teve espaço em outros clubes, inclusive, também. Fred, é tão delicado você trabalhar o repertório motivacional de uma pessoa. Eu vou te dar uma... Mas também, Gonzaga, vendem assim também, né? Vendem pro clube. Olha, eu te faço uma palestra motivacional. O seu time vai voar. Então, mas uma coisa você vender, outra coisa tem quem compre. E as pessoas que compram não têm o conhecimento. O repertório motivacional você tem que estudar. Você precisa estar lá no teu cotidiano. Não dá pra ser faca na caveira, né? Fred, vou te convidar a seguinte reflexão. Você é um jogador. Você e os outros 21 jogadores do time que você trabalha estão em crise, tá? Um não fala com o outro e tal, não sei o que, beleza. O treinador tá brigado, tá aquela porcaria generalizada. Aí, do nada, vem um cara lá e fala assim... Porque vocês precisam entender que um dia vocês já foram um espermatozoide e vocês já são campeões porque vocês venceram outros espermatozoides e estão aqui. Aí você vai olhar para o cara e vai falar assim... Primeiro você vai perguntar, o que eu estou fazendo aqui, né? Segundo, o que essa pessoa conhece da gente? O que essa pessoa conhece da equipe? O que essa pessoa conhece? Essa pessoa não viveu todos os dramas que nós estamos vivendo aqui. Então, não dá. Isso é igual batalha naval. Você chamar um cara para dar uma palestra motivacional que não conhece a equipe, que não conhece o perfil de demandas e necessidades, é igual batalha naval. A5, água. C3, quem pegou o cantinho do navio? Não é assim que funciona. A motivação, ela é um processo comportamental, humano, científico e que tem uma necessária exigência da presença e acompanhamento daquele que fará o trabalho, no caso, o psicólogo do esporte. Você acredita, João, que um mês pelo menos seria um trabalho, claro, o ideal não seria um mês, mas assim, no mínimo um mês para se trabalhar num clube de futebol, seria possível ter algum resultado palpável? É muito pouco, João? Fred, o ideal, você me perguntar, Kozak, o que é o ideal? Me traça o panorama ideal. Eu te falo, pré-temporada. Tá. Pré-temporada. Que dá 30 dias hoje. Isso. Antigamente não dava. Não dava, exatamente. Hoje a gente tem 30 dias. Sim. Então, senhores treinadores, se eles não fazem preparação física, avaliação física, estruturação tática, técnica na pré-temporada, por que então que não fazem também o início de um trabalho psicológico na pré-temporada? É preciso. Faz um mapeamento dos atletas. Perfil psicológico, principalmente quando muda treinador, muda 2, 3, 4, 5 jogadores, que entra um, sai outro. Você tem todo um outro processo de criação
de um novo time. E daí esses processos são processos comportamentais, de formação de liderança. E o psicólogo precisa ter um tempo para também ter o vínculo de confiança com os atletas. Não é que simplesmente o psicólogo chega e faz um milagre. Então. Não, assim como o preparador físico também ganha a confiança dos atletas no dia a dia do seu trabalho. O psicólogo é a mesma coisa. Fred, o dia que o futebol brasileiro entender que a psicologia do esporte não tem nada de diferente da medicina, da fisioterapia, da nutrição, da fisiologia, a psicologia do esporte vai ter no futebol o seu espaço de direito. João, coach versus psicólogo. Meu Deus. E aí? Porque é uma função que cresceu muito. É óbvio que tem uns caras que fazem uma imersão de 10 horas e falam que virou coach e tá dando palestra aí. Mas como que você vê isso? Porque eu percebo que é algo que não se mistura. O coach, na verdade, deveria se misturar os coaches com os psicólogos. Tá. Se integrarem. Isso. Tá. Agora, o coach, ele não está habilitado a trabalhar com questões emocionais, com questões psicológicas profundas. Agora, o coach está habilitado para fazer trabalho de estabelecimento de metas. Tá. Eu trabalho hoje na Godsend, que é uma grande equipe de CS no mundo, né, que despontou o ano passado, já estamos em 12º do mundo, né, no CSGO, e eu trabalho com um sueco, o Oscar, que ele é performance coach. É sensacional. A gente está juntos, eu na parte psicológica, ele na parte de performance. A gente está fazendo uma dupla muito legal, porque ele estrutura a parte de saúde, a parte de sono, parte alimentar, parte de exercício físico, e eu vou trabalhando a parte psicológica e emocional. Então, veja, o coaching, ele é uma área extremamente potente, mas ele precisa se associar à psicologia para ter um ganho maior, um ganho mais profundo nos benefícios que ele pode gerar. Agora, coach não é psicólogo, e psicólogos que querem trabalhar com coaching têm que se especializar na área. Então, na década de 80, teve esse boom que foi do PNL. Tudo era PNL, Programação Neurolinguística. Então, a PNL, nascia um curso de PNL a cada esquina. E hoje em dia o coaching é assim, e é uma pena, porque é uma área séria, tem profissionais muito bem capacitados, que eu respeito muito. Agora, é uma área que ainda não está muito bem estruturada socialmente, culturalmente. Então aí, infelizmente, tem muita gente tomando vantagem e fazendo uma porção de bobagem. Porque a gente percebe mesmo, né? O coach às vezes fala, o psicólogo não gosta da gente, o psicólogo também fica... poxa, tem coach aí que não poderia estar aí no meio e está fazendo, a gente percebe que tem isso. E atrapalha, de certa forma, a entrada tanto do psicólogo como do coach na área, né? Sem dúvida. E o ideal é que se unam, né? Que tenha uma união de psicologia e de coaching para trabalhar tanto a performance estrutural de metas, objetivos, princípios, estrutura de trabalho, como a parte psicológica que vai estudar e vai trabalhar junto toda a questão do comportamento, das emoções e da parte mental. João, a gente está já no final do programa. Quem quiser te acompanhar, quem quiser saber mais informações, acompanhar, porque é interessante. Eu particularmente gosto muito desse lado mental, motivacional, psicológico. Acho muito importante a gente ter conhecimento. Sempre importante ter conhecimento. Quem tiver interessado, quem quiser saber mais alguma coisa, o que você pode passar? Pessoal, queria convidar vocês a conhecer o meu site, que é www.ceppe.com.br. Lá tem textos, tem artigos. Me acompanhem também na Gazeta Esportiva, gazetesportiva.net. É .net, né? .net. Isso. Eles tinham mudado a terminação. .net, tenho lá o blog Gol de Cabeça, que eu falo sobre temas associados à psicologia do esporte. E no meu Instagram, que é tudo junto, @JoãoRicardoCosac. @João Ricardo Cosac no meu Insta, que tem muito material. Cosac com Z. C-O-Z-A-C. E me procurem no vídeo do YouTube, nos canais, né? No canal do YouTube, Dr.João Cosac. Lá tem mais de 350 videoaulas aí para vocês conhecerem um pouquinho mais da psicologia do esporte. E vale a pena. Muito obrigado, viu, João Ricardo Cosac, por estar aqui no programa A Bola Não Para. Obrigado, Fred. Um prazer. Espero que a gente possa continuar futuramente esse papo. Sucesso novamente. Um grande abraço. Com certeza. E sempre uma ótima entrevista, sempre conversando com o Dr. João Ricardo Cosac. A Bola Não Para volta semana que vem com mais um convidado inédito falando de esporte para você. Estou esperando a sua companhia. Até lá!